É mais fácil prevenir os maus hábitos do que abandoná-los. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver a ver o programa. Este é o Chiquento Jazz, é mais uma edição especial, como tem sido todas as outras edições que passam neste canal de excelência, que é a TVM, neste programa chamado Chiquento Jazz. O Chiquento Jazz retrata aquilo que é o jazz nacional, feito pelos moçambicanos, em Moçambique e na diáspora. Este é o programa que é meu, é vosso e é nosso, é para todos nós desenvolvermos aquilo que é a atividade da música jazz nesta aldeia, que é a aldeia do jazz moçambicano. Como é sempre de praxe, o nosso programa vai ter um convidado especial, como tem sido todos os convidados que têm estado cá neste programa especial, neste canal de excelência. Sem delongas, vamos ficar logo com um vídeo para a abertura deste programa que está no seu princípio. Até já e não saia daí. O programa está no início, como eu acabei de dizer. É um programa especial como tem sido os outros e hoje vamos ter um convidado chamado João Cabral. Um músico de excelência que não dispensa ou não precisa de uma apresentação excelente, porque ele já é excelente por natureza e é uma das figuras essenciais para aquilo que é a música jazz em Moçambique, não só como fora de Moçambique. Ele vai nos falar daquilo que é a sua história em termos musicais, carreira e o resto vamos saber a partir dele, na rubrica Minha História. Não saia daí que nós voltamos num piscar de olho. Voltamos, estamos agora na rubrica Minha História com o nosso convidado de hoje, como acabei de anunciar, e vamos direto ao assunto. Ilustre, como está? Tudo bem, não sei do seu lado. Também, graças a Deus. Ótimo. É uma, digamos, uma honra tê-lo neste programa Chiquento Jazz, sabendo que o senhor é um dos pilares deste estilo de música em Moçambique. E nós vamos logo começar com uma pergunta que eu sempre faço. O que é que fez com que entrasse neste estilo de música? Podia ter escolhido um outro qualquer. Bom, eu costumo dizer que a música é que me escolheu, né? Okay. E não tenho no historial da minha família. Tenho um xará, né? Chamado Cabral, eu sou João Cabral. Né? Okay. E ele tocava contrabaixo em Nhambane. Em é o pai, sim, pai da minha mãe, né? Okay. Então, mas eu quando comecei a tocar não sabia desse pormenor. E tudo começou na igreja. Na igreja, tirando o facto também de em casa escutar música, né? Aproveitava os LPs do meu pai, falecido pai. Então, sem me aperceber, acho que uma coisa foi puxando a outra. E depois uma vez, soube da igreja onde eu participava, né? Que um dos padres queria dar um curso de música. Então eu disse, já agora, por que não? Então foi assim que eu mais 3 jovens começamos a aprender guitarra na igreja Nossa Senhora das Graças e o resto foi acontecendo, né? Isso na manhã, foi aqui em Maputo? Sim, foi em Maputo. Depois, quando eu estava na manhã, eu estava numa turma que tinha lá mais 3 colegas ou 4. Okay. Então acho que o incentivo foi por aí também. Faixa etária, mais ou menos com que idade? Estamos a falar de 80 e... Não, estamos a falar de 90 a 91. Yeah. Ok. 1990 a 91. Já passa algum tempo, já está nesta vida. Já vão lá uns 30 e tal anos. 30 e tal anos. Foi a primeira vez que eu tive uma guitarra em mão. Ok. Sim. Interessante. Logicamente que falar consigo levaremos vários programas, porque tem muita história para contar. Vamos encurtar as coisas. Como tem sido esta carreira de música jazz? Bom, não é fácil, mas não é coisa do outro mundo, né? Estamos numa época em que a concorrência é maior, né? Okay. Mesmo falando do caso de Moçambique, eu tenho notado isso, que há muitos jovens, há muitos adolescentes na área da música. Sim. O que é bom. Exatamente. Bom, né? Então, porque para além de eu ser um músico
profissional, sou também um educador musical. Hum. Então vejo o número de estudantes que aparecem na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, né? Fazerem lá o curso. E existem outras instituições também que têm incentivado esse lado de trazer jovens para a música. Para música. Interessante. E qual é a inclinação dos jovens que têm vindo à ECA, neste caso, acredito? Sim. Qual é o estilo de música que eles mais assimilam com facilidade? Bom, o que eu tenho constatado é que há uma boa parte que vem de grupos corais das igrejas, né? Ok. Mas sim. também existem jovens que executam muito bem o instrumento e pronto. Alguns optam pela música africana, né? Sim, interpretam músicas do Oliver Mtukuz, do Masekela, mas também aparecem uns que, pronto, vão tocando algumas músicas como George Benson e companhia assim limitada, né? Então eu não tenho como precisar que, pronto, o grosso tem uma inclinação X ou okay. Y. Sim. Tá bom. Sei que tem vários trabalhos discográficos. Poderia nos relatar um bocadinho de quais são e quantos são? Infelizmente só tenho 2, né? Gostaria de ter mais, mas pronto. Há coisas que estão por detrás, né, da produção de um disco. Sim. Meu primeiro disco foi estreado em 2009, tem como título River of Dreams. Ok. E o segundo, há 2 anos atrás, Walks of Life. Uau! Essa brecha, o tempo alongado para fazer o segundo álbum deve-se? Não, tem graça que o meu segundo álbum eu fui ao estúdio em 2013, fiz a captação de quase as 13 faixas etárias que fazem parte do disco, mas pronto, uma coisa é a captação, mas depois tens de fazer a mistura, tens de fazer a masterização e cada coisa tem o seu preço. Não sei porquê, o tempo foi passando, mas hoje já consigo perceber que se calhar era um sinal divino, não é? Porque mesmo após ter feito essa captação, ao longo de 2013 até 2023, à medida que ia viajando pelo mundo, não é? Sim. Fui tendo colaborações, quer dizer, fui convidando alguns artistas que foram gravando também pelo álbum, o que foi muito bom. E foi assim que um dos meus ídolos, Mark Whitfield, conseguiu gravar no disco, né? Em 2016, sim. E o Sérgio Castanheira, também do Brasil, a Mayra Soares do Brasil. Quer dizer, uma série de músicos que fui convidando, né? O que foi bom, porque se eu tivesse gravado, né? Captado em 2013 e terminado em 2013, não teria tido essa oportunidade de... E essa parte interessante, Mark Whitfield é um dos melhores guitarristas. Como é que foi a comunicação, o approach para poder ter a ele no seu disco? Bom, em 2013 eu fui à Berklee Music School, que é uma das melhores instituições de música do mundo, né? Sim. Situada em Massachusetts, em Boston. Então fui lá para um programa de African Scholarship for African Music. Sim. E pronto, deram uma semana. Então, antes de ir, houve aquela interação, não é, com as pessoas que estavam a convidar. E eu disse, olha, eu nunca estive nos Estados Unidos, vamos dar uma semana. Por que não me dão mais uma semana? Porque eu quero ir conhecer um dos meus ídolos que vive em Nova York. Então, de Boston para Nova York são 4 horas de Nashville. Disseram, ok, está bem. Então, o que aconteceu, quando eu estava na Berklee, eu conheci o filho de Mark Whitfield, o Davis, que é um pianista. Então, o Albino B apresentou-me e eu disse que eu sou fã do teu pai, eu gostaria muito, mas muito mesmo de conhecer. Ele só tem aqui o e-mail, escrevi para ele, combinamos o dia. Para se encontrar, é? Fui, e uma coisa que nunca vou me esquecer, era inverno, né? Eu cheguei, desci, estava na paragem, ela apareceu, fez uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele saiu do carro, disse para que eu entrasse no carro, pegou a minha viola. Pegou a minha viola, colocou, eu disse, uau! Imagina, quer dizer, nível. Quanta humildade, mas quanta... E pronto, começou daí a amizade que perdura até hoje, não é? E então, em 2016, eu convidei ele fez 2 temas, participou em 2 temas, né, do álbum, e o resto é história.
Como disse, este homem, o ilustre aqui, tem muita coisa, mas muita coisa para falar, que se tivéssemos que fazer isto seria por muito tempo. E o tempo é dinheiro, nós temos que trabalhar com o tempo e vamos agora dar segmento ao programa, dizendo isto, que vamos sair da rubrica Minha História para a rubrica Meu Ídolo, onde vamos continuar com o nosso convidado, que tem muita coisa, mas muita coisa boa. Este é um dos gurus da música moçambicana em termos da música jazz. Não saia daí que nós voltamos num piscar de olhos. Agora na rubrica Meu Ídolo, e vamos saber quem são as pessoas que influenciaram o nosso convidado a estar aqui neste palco hoje a falar sobre a música jazz. Como viram falar, ele gravou com um dos guitarristas que é digamos que um dos pais da música jazz americana. Ele teve oportunidades, eu também gostaria, dava tudo para poder estar no lugar dele. Ilustre, quem foram as pessoas que lhe provocaram este bichinho, lhe incentivaram a pegar na guitarra, principalmente a guitarra jazz e tocá-la? São tantos, mas tenho que confessar que a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de ter um disco ou de escutar foi Pat Metheny. Ok. Pat Metheny. E na mesma altura também escutei Lyric Noir, né? Okay. Eu tinha um colega na manhã, ele deu-me 2 cassetes, uma era de Pat Metheny e a outra era do Lyric Noir. E depois disso ouvi o álbum Collaboration de George Benson e Al Cool, que também foi minha influência. E o resto foi consequência praticamente. E tem um guitarrista argentino chamado Luis Salinas, que é que me fez. E o Joy Pass também. Ok. O que toco, uma parte das coisas que toco na guitarra, principalmente guitarra solo, em termos de fazer acordes e melodias, tirei do Joy Pass. Do Joy Pass. Ele é um grande mestre da guitarra e é sabido. Sim, e aproveitando nessa senda, o que acha do comportamento atual da música jazz? Em Moçambique, neste caso. Bom, acho que não sou a pessoa indicada para falar disso, mas eu tenho constatado que a maior parte da publicidade que é feita, tanto no Facebook ou no outro tipo de mídias, usa-se muito a questão de jazz. O artista X vai apresentar um concerto de jazz ou afro jazz no sábado, no domingo. E muitas das vezes nós outros, quando vamos lá para ir assistir o espetáculo, às vezes ficamos um pouco decepcionados, né? Então é como se estivesse a usar um rótulo que não conduz com a verdade quando a gente vai para assistir o concerto, né? E tem sido isso. Assim como também de festivais também, aparecem festivais de jazz, né? E quando a gente olha para o line-up, a gente diz, uau, aquele colega já participou no festival da Kizomba, de reggae, do hip-hop. Não que as pessoas não possam ser versáteis. Existe essa versatilidade de alguns músicos. Mas acho que é tempo também de dar ao César o que é de César. É o que eu tenho constatado. Há muitos jovens aqui que eu conheço, muitos indivíduos, que são muito bons nesse estilo de jazz. Sim. Mas que quando a gente olha para os line-ups, não aparecem. Não aparece. Eu sou um deles também. E por acaso, é mesmo falando, porque eu observei e veio mesmo à tona que eu percebi, João Cabral não tem aparecido lá muito. E é um dos pais da música jazz e tem já 2 álbuns, coisa que não é fácil. Para gravar um álbum jazz é extremamente dispendioso. Os gastos são extremamente elevados, porque no jazz não há mentira. Não há ficção científica, toca ou não toca. É verdade. E para poder ter o som adequado, tem que gastar. Sim, é um investimento. Tem que gastar, é um investimento. Mas às vezes sinto-me constrangido, né? Às vezes as pessoas dizem, ei Cabral, estás aqui assim, mas vives aqui assim, a gente não te vê, não. Nesses festivais todos. Eu sei, faço esse gesto. Um dia. Essa vai para vocês, os promotores, né? Estão a ouvir o nosso músico João Cabral aqui a fazer uma pequena queixinha, entre aspas, né? Não, mas não sou o único, a gente conversa também, né? Muita gente aí que aparece, né?
E aqui não tem aparecido. E a gente tem notado esse fenómeno. Ok. Né? Façam um favor, vamos fazer o jazz ser jazz em Moçambique. O programa está bom, tempo é dinheiro. Vamos chegar com um vídeo e logo de seguida vamos à nossa rubrica Pedagogia do Jazz. Estamos aqui com um dos docentes. Por que não ele dar uma aula de jazz? Que vai ser uma coisa muito interessante. Vou aproveitar a sua boleia hoje. Vai nos dar uma aula de jazz na Pedagogia do Jazz. O programa está maravilhoso, está lindo, está uma beleza. Temos o nosso convidado hoje, o João Cabral, que vem nos falar coisas muito boas. Ele falou e disse-me que já esteve com um dos melhores guitarristas do mundo. Eu gostaria de ter ido no bolso da calça ou da camisa dele para também poder ver e presenciar este momento maravilhoso, que é estar com pessoas que fazem da música o seu estilo de vida e fazem com que a música tenha o sentido que ela tem até hoje. Isso é muito gratificante, principalmente quando se trata de música jazz. Mas como é costume, tempo é dinheiro, o nosso programa já está mesmo a chegar àquela hora que nós temos que nos despedir. Ilustre, quais são os projetos para este ano? O que é que nós temos na manga para o 2025? Bom, uma série de shows, né? E por acaso, acho que um dos primeiros vai ser em junho, né? Ok. E em julho também, se tudo correr bem, vem uma banda de moçambicano radicado nos Estados Unidos. Ok. E esses anos todos que tive a oportunidade de ir para lá, eu também fazia parte da banda. Então, se tudo correr bem em julho, teremos esse projeto que é A acontecer aqui. sim, da banda aqui na Zora. O resto, vamos tocando aqui e ali, né? Nas nossas casas de pasto. Nas nossas casas de pastos. Ainda nessa sexta-feira tive a oportunidade de ir brincar com o Jim Julio num sítio. Foi muito interessante. Depois Só apareceu brincas com amigas. estrelas agora. Não por aí. Brincadeira, não. brincadeira. O Jim é muito mais do que como eu diria, mais do que um bom guitarrista. Para mim ele é um irmão. E a primeira vez que eu saí de Moçambique foi por causa dele, né? Uau. Então, ele também é um dos indivíduos também que fez com que eu... Porque, veja uma coisa, existe esse lado de nós queremos seguir guitarristas norte-americanos, mas a referência também que era necessária em África, né? Tá. Eu pessoalmente bebi também dele, né? Bebi, não posso mentir. O Jimmy é o pai da aquelas música coisas de mande, Quela, yeah. Principalmente porque ele jazzificou a marrabenta. Sim. Ele pegou na marrabenta e puxou para este ritmo jazz que nós temos. Este estilo de música que praticamente é tocado hoje em dia por muitos moçambicanos e não só, além de fronteiras que têm seguido o estilo de música jazz. Sim, o jazz já não é homogéneo, quer dizer, então há muitas misturas, né? Vários géneros que se acasalam. E ele faz muito bem essa fusão, Okay. Então, recomendações para o programa, beijinhos e abraços. Agradecer, né, por esta oportunidade. Eu lembro que já há mais de 6 meses que venho tentando e por razões que eu sempre... Pronto, algumas razões... Não foi fácil, hein? Não foi fácil. Então, é muito bom ter um programa como este, né? Nacional, local, e que sirva também para despertar aos outros músicos, também aos ouvintes, também que jazz não é uma coisa assim só para uma camada, como costuma-se dizer, uma social, camada privilegiada, não é. Então temos que quebrar esse tabu. Esse tabu, exatamente. E desejar muito sucesso e bem-aja essa iniciativa. E vamos fazer o nosso chiquento mesmo, não é? Exatamente, o nosso chiquento. Vamos, como diria o professor Orlando da Conceição. H.I.M. Tem que ser uma realidade. Obrigado mesmo. E eu agradeço a sua presença.
é gratificante. Não foi fácil, mas finalmente consegui trazer esta peça-chave que vou fazer de tudo para conseguir também trazer o resto das estrelas moçambicanas que fazem estilo de música jazz. É como é de hábito, o programa já está quase no fim. Recomendo que leiam um livro, Zé Craveirinha, pode ser, a escutar o álbum do Alcides Carlos, por que não? Num domingo, num sábado, pode ser até durante a semana, quando a vontade existe e ela está lá, simplesmente pegue num livro, meta aí um CD, ou um flash, ou procure mesmo na internet, não vou falar de outras coisas, o álbum do João Cabral, por que não também é folhear alguma coisa do Zé Craveirinha, para passar um dia e acordar muito bem inspirado, talvez até ter um bom sonho, ter um bom sonho, escutar aí o João Cabral e a ler o Zé Craveirinha. O programa esteve bom, como tem sido todos os programas neste canal de Silêncio que é a TVM. Vou agradecer a equipe que esteve por trás disto. Nésio Tembe é simplesmente o apresentador. Por trás de mim existe muita gente que está a trabalhar para que este programa tenha a qualidade que ele tem e possa chegar a vocês e vocês possam gostar do programa. Agradeço a equipe que esteve por trás e desejo uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau. Nós voltamos a ver outra vez daqui a 7